Bom, aí agora nós vamos para a questão dos modos de vida na América, Mesoamérica e Andes, né? Então, o, as partes habitadas, né, do continente americano, tanto a parte dos Andes como a Mesoamérica. América mais central, digamos assim. Então, o que é que leva, né? O que é que levou a essa ocupação desse território antes, como eu falei, dos portugueses, nas outras aulas, dos portugueses chegarem aqui, os portugueses, os ingleses, os franceses, os espanhóis e outros povos mais. Né? Esses que eu falo são os de mais destaque na história. Então, grande parte dos historiadores, tá? Mesmo no início da apostila de vocês, acredita que que as mais antigas cidades da América formaram-se em torno de grandes centros cerimoniais nas regiões Mesoamérica e dos Andes. Então, em torno, né, de monumentos cerimoniais. É tanto que a maioria das comunidades, antigamente, mas antigamente que eu digo mais perto da gente, se formou em torno de quê? De capelas, né, de igrejas. E não tão diferente com esses povos, apesar deles ter outra forma de cultuar lá a crença deles, né? A crença que eles tinham antes de ser colonizado pelos europeus, antes dos europeus trazer a crença também na existência de um só Deus. Então esses povos eles tinham também o culto religioso deles e a maioria, né, a grande parte deles foi sendo formado em torno de centros cerimoniais. E o que é que garante também a existência, a vida, né? O que é que eles vão produzir para poder sobreviver? Aí nós temos assim, ó, na Mesoamérica e nos Andes, as condições climáticas e ecológica, assim como um conjunto de circunstâncias particulares, permitiram o que? A domesticação do milho e o desenvolvimento de uma agricultura intensiva por volta do terceiro milênio antes de Cristo. Então, a época que esses povos viveram ali, ela foi favorável. O clima foi favorável e ajudou, né, para que eles tivessem uma agricultura bem desenvolvida, como foi o caso do milho, né, que eles desenvolveram, e isso vai ser uma fonte de alimento e de condição de vida, né, para poder existir ali, esses povos poder ficar ali. Essas condições permitiram nessa área o desenvolvimento da civilização caracterizada por forte hierarquia social, por sistemas de governo teocrático e por construções arquitetônicas monumentais. Então, mesmo sendo povos de uma era muito distante da nossa, eles não eram povos ignorantes, né? Eles tinham e desenvolveram, pelo contrário, desenvolveram demais o conhecimento que se tem hoje, como na matemática, como na astronomia, como na arquitetura. Agora sim, era um poder que eles tinham, a questão da hierarquia, né, que tinha que obedecer aos mais poderosos, e também a questão religiosa, né? Quando fala nessa questão teocracia, então já está ligada à força religiosa que predominava naquela época. Então a força religiosa era a forma que eles tinham também para usar para governar os povos ali existentes. Era o controle populacional, né, que aquelas comunidades antigas conseguiam ter, os governantes conseguiam ter sobre toda a população. E aí surgiu, né, nessa questão religiosa, em torno, né, da religiosidade lá deles, surgiu os primeiros povos, né, no caso os Olmecas, né, os povos Olmeca. Esses povos, né, se desenvolveram muito bem e tudo mais, só que não tão diferente de outros povos, mais à frente, né, do tempo, ou da mesma época em outros lugares, também tinha suas divergências, que torna as divergências internas, torna o império fraco, né, quando as pessoas não conseguem entrar no consenso, né, se entenderem, fica fraco, aí fica mais fácil de outros povos virem e tomar o poder, que aí no caso nós temos os zapotecas também, povos que conseguiram também dominar os Olmecas, né, que eram mais antigos.
E assim, né, vai sucedendo. Depois vem o mundo dos maias. O mundo dos maias aqui. Outros povos. Tem uma parte da história, né, que foca muito bem em maias, incas e astecas. Ou incas, maias e astecas, tem lá. E é tanto que nem fala, tem alguns livros que nem falam sobre esses outros mais antigos. E aí vem os povos maias. Então, os povos maias, eles se desenvolveram muito bem. Ali, ó, a sociedade maia se desenvolveu na área que corresponde hoje ao sul do atual México. A Guatemala e Belize e Honduras. E a parte leste do El Salvador. O auge dessa civilização estendeu-se de 250 até o ano 900 da era cristã. Olha o tanto, isso aí já foi mais atual, viu? Da era cristã. Ou seja, já foi depois de Cristo que esses povos se destacaram e se desenvolveram muito bem aqui no continente americano, né? E foi, né? Os maias, eles dominaram um grande território da América durante o tempo, né, que eles estiveram em destaque, em ascensão. Os maias viviam em cidades que eram governadas por chefes com poder hereditário, no caso, poder que era passado de geração em geração, né? Era assim que era governado a civilização, a sociedade maia. Os chefes de cada cidade exerciam funções políticas e religiosas, né? A administração, tanto era o lado político como também religiosa. Cada um era auxiliado, né, por um conselho composto de líderes tribais, nobres, guerreiros e sacerdotes. Então, não tão diferente, né, era aquela questão da hierarquia também. Então, os títulos, né, parece muito da nobreza, que em outros momentos a gente vai estudar. Na questão da governança, que a gente está vendo aqui dessa civilização. Outra coisa, para sobreviver, os povos maias eles faziam grandes trocas comerciais, né? E o principal produto comercializado entre os maias era o tecido. O tecido era um produto que eles comercializavam, ou seja, que eles vendiam, compravam, né? Passavam para outros povos. Mas, né? Além desse trabalho comercial que eles tinham, no caso com tecido, o que se destacou também, e bastante, né, de muita importância, foi a agricultura. A agricultura constituía a base da economia maia. Então, não era o comércio, né, que constituía a economia maia, mas sim a agricultura. Eles tinham o comércio, como eu disse, né, de tecidos, mas a agricultura era a base da economia, era a forma de vida dos povos maias. E é tanto que, vendo por esse lado do desenvolvimento da agricultura e outras coisas mais, eles vão se desenvolver muito bem na questão da matemática e astronomia, né? Eles desenvolveram muitas coisas importantes no campo matemático, como astronômico, né? Por exemplo, em relação ao desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos, os maias criaram símbolo para representar zero e utilizavam em cálculos matemáticos. Além disso, eles conheciam o movimento do Sol, da Lua e de Vênus, e os eclipses solares e lunares. E criaram 2 calendários que utilizavam simultaneamente um sagrado, de 260 dias, astrológico, e outro não religioso, de 365 dias, que no caso seria o calendário solar. Graças a esses calendários, os sacerdotes conseguiam indicar as épocas principais para o preparo do campo, a semeadura, a colheita. Veja aí a importância de conhecer sobre os povos maias e o que eles trazem para a gente de conhecimento, tanto astronômico como matemático, não é verdade? Na agricultura, né, precisa saber o tempo de plantar e o tempo de colher. A gente não vai plantar em qualquer tempo, determinado produto, não vai colher em qualquer tempo, tudo tem que ter um tempo, né? Tempo de plantar e tempo de colher. E ter uma noção da questão climática, né, para isso acontecer.
Outra coisa, né? Essa questão do eclipse, né? Tanto do eclipse solar como lunar, que acontece até os dias de hoje. E eles conseguiram compreender tal acontecimento. O calendário 365 dias, nós temos também, que é o calendário civil. A religião, falando como católico, né? A religião católica tem um calendário, que é o calendário religioso. Segue o cristão também, né? O gregoriano, que é o calendário que nós temos, de modo geral, que é esse civil. Mas também baseado, de certa forma, no maia. Por quê? Porque o nosso calendário civil tem 365 dias, a cada 4 anos, um bissexto, né? Porque sobra umas horas lá, quando termina o ano. Mas o normal é que é 365 dias. Que esse, né, ele conta pelo movimento que a Terra dá em torno do Sol, né, que é o de translação. Aí levou ao 365 dias. Então, isso é um grande conhecimento astronômico dos maias, deixado, né, como legado para as sociedades atuais, né? Então, a importância da gente, como eu falei, de compreender mais sobre os povos maias. O Império Maia, né, a civilização, digamos assim, teve também seu declínio, né? Foi declinando, como diz a história. Os maias construíram e mantiveram suas cidades até aproximadamente o ano de 900, quando começaram a entrar em declínio. Não se sabe ao certo o motivo desse processo, mas algumas hipóteses, como o surgimento de epidemias, guerras internas, invasões de outros povos, entre outros acontecimentos. Que isso eu já falei, né? Quando uma sociedade no seu interior, né, não consegue, uma civilização, sociedade, seja lá o que for, no seu interior não consegue entrar em consenso, é uma abertura que se dá para outros acontecimentos maiores. Então, quando as pessoas não se entendem dentro de casa, digamos assim, abre-se as portas para que outros entrem e façam invasão e tomem conta de tudo. Então, uma dessas questões, como ele coloca, é isso, né? A possível invasão de outros povos. Mas por que será? Porque vai ver que não estava tendo unidade entre os povos maias. E aí facilitou para que outros povos penetrassem e dominassem o território. As epidemias também, é possível, né? Naquela época, epidemias, pandemias, né? Não é uma novidade. Isso são coisas que já aconteceram e que continuam acontecendo ao longo da história. E levando para Darwin, né? Os mais fortes sobrevivem, os mais fracos perecem. Então, os maias também não quer dizer que eles desapareceram completamente. Existem os descendentes, né? Os maias hoje, nos dias de hoje, o que se tem, né? Atualmente, mais de 6 milhões de indígenas do grupo de linguistas maias estão distribuídos por regiões do México, de Belize, de Honduras e principalmente da Guatemala, onde vive a maior parte deles. Que a gente vai encontrar, né, México na parte central do continente americano, né? Apesar do México estar ao norte, quando se faz a divisão geográfica, né, da América Central, América do Norte e América do Sul, mas foi povoado nesse período aí pelos maias. E que esses povos, né, originalmente, lá daquela época, ainda perduram, né, trazendo seus descendentes. Veja que foi o quê? Até 900 depois de Cristo. Então, não é uma época tão distante assim que esses povos existiram ali. Aí vem dos maias os povos andinos, né, dos Andes. Os povos andinos, os mais antigos centros políticos, cerimoniais dos Andes. Existe a grande cordilheira dos Andes, muito importante, também falando geograficamente, muito importante para a questão de manter, né, a temperatura da Terra, embora ela esteja sofrendo por conta da agressão ao meio ambiente. Uma das maiores, né, cordilheira do mundo, não é a maior do mundo, mas é uma das maiores. Então, lá nas suas proximidades viveram pessoas, né? Grupos, né, de pessoas. Então, como colocar aqui? Os antigos políticos cerimoniais dos Andes
com edifícios monumentais em pedra, foram construídos nas costas, ó, tá vendo? Ó, edifícios grandes, né, de grandes monumentos, mas ao mesmo tempo cerimoniais, de fazerem cerimônias e fazerem cultos religiosos, foram erguidos lá também na região dos Andes e, consequentemente, o povoamento da região. Veja só, objetos de cerâmica para armazenamento ou cozimento de alimentos. Isso foi o que os arqueólogos encontraram, que eles faziam, que eles produziam. Para eles, isso indica que naquela sociedade a produção e o armazenamento de alimentos não era feito em grande escala e que as trocas comerciais eram feitas com cidades próximas, era tão importante para a economia como a atividade agrícola. Então, eles usavam o comércio como meio de sobrevivência, esses povos, né? Os povos andinos. Então, eles faziam muitas trocas comerciais. Outro ponto também que eles não faziam muito armazenamento de alimentos, né? Estavam sempre em mudança, né? Constante. Provavelmente, fato esse ligado ao comércio, né? Que eles exerciam com outros povos, né? Como garantia de sobrevivência. Essa é a questão dos povos andinos, né? Outra coisa também foi essa questão, ainda dentro dos povos andinos, Chavin de Huanta, né? O que é que acontece, né? Surgiram também, né? Foi um importante centro político cerimonial também, esse grupo, né? Que existiu nessa época. Também surgiu nas altas terras da Cordilheira dos Andes por volta de 1000 anos antes de Cristo. Bem antigo, né? Bem antigo em relação aos povos maias, né? E eles viviam em aproximadamente em 3.000 metros de altura. Alto pra cacete, a região que eles residiam, onde eles ficavam. Interessante que esses povos eles habitaram justamente na região próxima da região amazônica, né? Que a gente sabe que a região amazônica ela não só vai pegar a região norte, né? Mas pega outras partes também fora do nosso país, que depois a gente vai discutir isso em geografia, né? Para não prolongar o tempo. E aí o que é que acontece? Por volta do ano 300 a.C., Chavin de Huanta entrou em colapso também. Segundo alguns especialistas, é provável que um longo período de guerras entre diversos povos andinos tenha desarticulado as rotas do comércio que existiam na região. Então já sabe que eram povos que viviam em conflitos e os conflitos levavam à desestruturação das civilizações da época. Como não se entendiam, então, o que levava a acontecer era a destruição das sociedades que eles formavam, por não entrar no consenso. Além desses povos, nós também tivemos os astecas e os incas. No material que eu mandei para vocês, não tem muita coisa sobre eles, porque a gente ainda vai adentrar mais. Que esses povos também, eles são novatos em relação ao que a gente viu sobre os olmecas, zapotecas, os povos andinos também, os maias também, eles são mais recentes, né? Que já é depois da era cristã. E astecas e incas, porque quando Cristóvão Colombo chegou aqui, né, foram os povos que ele encontrou, né? E também denominou de índios, né? Na verdade, povos nativos da região, que primeiro chegaram. Aí o que é que nós temos, né? Sobre esses povos, eles criaram também grandes impérios, né? Formaram grandes impérios, mas também foram desarticulados, né? Existiram, dominaram territórios da América, mas que depois esses territórios foi tomado, digamos assim, sofreu, né, as questões imperialistas, digamos assim, da Europa, da Espanha, de Portugal, de Inglaterra, de França, como eu falei. Foram povos que foram chegando aqui e foram dominando povos europeus que dominaram os povos
americanos. Eram americanos porque já estavam aqui, já eram nativos, né, desse local. Mas como a Europa queria expandir suas riquezas, e para eles a forma de expandir riqueza não só seria questão comercial, mas também seria a questão de território também, né, de ocupação territorial, de explorar as riquezas. E a América é de fato um continente muito rico, em vários sentidos, em vários aspectos. Veja que nosso continente americano, ele atravessa o planeta todinho, né? De ponta a ponta, de norte a sul. E isso garante o quê? Uma variação climática, né? Bem diverso, tanto na fauna como na flora, que a variação climática vai trazer para um continente tão vasto desse uma grande diferenciação na sua questão de fauna e na sua questão de flora, nas riquezas naturais que podem ser encontradas neste continente. Pronto, então basicamente é isso. Vocês também têm a apostila desse assunto, aqui é só umas pinceladas, e qualquer dúvida é só perguntar. E mãos à obra, né, na produção das atividades.